pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu mais uma vez aqui para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Tá? Nós já tivemos uma primeira aula onde eu expliquei para vocês sobre os heredogramas, falei sobre as figuras que formam essas formas, esse tipo de gráfico, tá? Que são genealogias, representações esquemáticas de gerações genéticas, tá certo? E nós vamos agora aproveitar essa aula para responder algumas questões que envolvem os heredogramas, tá certo? Então, fiquem ligados que nós vamos agora para a primeira questão. A primeira questão é muito simples, tá? Ela está pedindo apenas para a gente identificar os genótipos do heredograma abaixo. Ele não deu mais nenhuma informação. Eu vou ter que olhar para esse heredograma e saber se trata de uma herança autossômica ou de uma herança sexual, tá certo? E a gente tem que saber quem é dominante, quem é recessivo. Então, vamos lá. Vamos em partes. Nós temos aqui um heredograma primeiramente, com 3 gerações, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, cada linha do heredograma é uma geração. Aqui é a primeira geração, tá? Essa aqui é a segunda geração. E essa última aqui é o indivíduo da terceira geração. Então, são três gerações, tá? Nós tivemos aqui um cruzamento, um casamento. Lembre que em heredograma, quando você tem uma linha partindo de um indivíduo aqui do sexo masculino para o indivíduo feminino, diretamente, aqui essa linha representa que esses dois indivíduos fizeram relação sexual, tiveram descendência, certo? Então, aqui nós temos um cruzamento, ou casamento, que é a mesma coisa. E aqui nós temos a descendência desse casamento, tá? Uma outra informação que foi apresentada na aula anterior é que os indivíduos que são pintados, né, são os indivíduos afetados, ou seja, aqueles indivíduos que apresentam uma característica genética que está sendo analisada. Aqui ele não especificou que característica é essa. Então, a gente vê que os indivíduos número 1, número 2, número 4, 5, 7 e o número 8 são os indivíduos afetados, ou seja, que apresentam a característica genética. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: essa característica genética aqui dos indivíduos afetados é uma característica genética autossômica ou característica genética sexual? Como é que eu consigo ter essa distinção? Primeiro, eu tenho que olhar se essa característica está predominante em apenas alguns indivíduos de um sexo em específico, ou ela está presente em indivíduos tanto masculino quanto feminino. Eu estou olhando por heredograma e percebo que tanto homens quanto mulheres têm essa característica genética, são indivíduos afetados. Então, eu já excluo a possibilidade dessa característica sexual ser, dessa característica não ser uma característica sexual. Ela não é uma característica sexual, ok? É uma característica autossômica. Vou até colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma herança autossômica. Por quê? Porque tanto homens quanto mulheres apresentam essa característica aí, tá certo? Mas essa não é nem o que a questão está pedindo. A questão está pedindo é o genótipo, a representação do genótipo desses indivíduos. Eu sei que a característica é autossômica. E nós aprendemos nas leis de Mendel, né, que as características autossômicas, elas podem ser dominantes ou recessivas. Né, pessoal? Pode apresentar alelo dominante ou alelo recessivo. Então, de acordo com esses alelos, eu posso ter indivíduos homozigoto dominante, eu posso ter indivíduo heterozigoto, ou eu posso ter indivíduos homozigoto recessivo. Então, eu vou identificar neste heredograma quem é homozigoto dominante, quem é azão-azão, quem é azão-azinho e quem é azinho-azinho. Tá certo? Então, eu ensinei para vocês na primeira aula sobre heredograma que toda vez que eu tiver pais iguais gerando um filho diferente, esse filho que é diferente, ele é homozigoto recessivo. Certo? Vamos lembrar aqui, ó. Olha no heredograma. Esses dois genitores aqui, né, são pais iguais. Têm a mesma característica. Ambos são afetados. Certo?
Então, como os dois são iguais, agora eu vou olhar para o filho deles dois, que é diferente, que não tem a mesma característica genética dele. Quem é que é diferente aqui? Eu percebo que o número 6 é o filho que é diferente, que não tem a mesma característica dos pais, certo? Então, esse aqui é o indivíduo diferente. Então, o filho que é diferente, ele vai ser o quê? Homozigoto. Vou escrever direito aqui, ó. Ele vai ser homozigoto recessivo, tá? Ele é azinho, azinho. E quando os pais são iguais, que geram o filho que é diferente, os pais serão, nesse caso, heterozigoto, pessoal, certo? Os pais são heterozigoto. Então, agora eu descobri que tá, quem está pintado tem pelo menos um azão, tá? De acordo com o que eu pude observar nesse heredograma, olha aqui, ó, vou até colocar a minha legenda, ó. O indivíduo que for do sexo masculino ou do sexo feminino, e se ele tiver pintado, né? Se ele for pintado, ele vai ter qual tipo de genótipo? Um A e um traço. Como assim? A e um traço? Por quê, pessoal? Esse A e esse traço quer dizer o seguinte, quer dizer que o indivíduo ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. No lugar desse traço, eu posso ter tanto o azão quanto o azinho. Porque vamos lembrar que no princípio da dominância e da recessividade, o indivíduo que é homozigoto dominante ou heterozigoto, ambos apresentam o mesmo fenótipo. Ou seja, visualmente são iguais, certo? Porque quando eu tenho um alelo dominante presente, a característica que vai se expressar é a característica do alelo dominante, tá certo? Então, aqui, ó, pais iguais, gerando um filho diferente, o filho que é diferente é homozigoto recessivo, tá? Então, com essa informação, eu descobri nesse heredograma que quem está pintado tem pelo menos um alelo dominante. E quem não está pintado, ou seja, um quadrado branco ou uma bolinha branca, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ter este genótipo aqui, azinho, azinho, tá? Essa foi a conclusão que eu consegui chegar, ok? Então, agora, olhando para o nosso heredograma, eu vou determinar os genótipos de cada um desses indivíduos, ok? Esse indivíduo aqui, eu vou começar pelos indivíduos que são brancos, né? Que não está pintado. Eu sei que todo mundo que não está pintado é o quê? Azinho, azinho, homozigoto recessivo. Então, ó, o 3 é azinho, azinho. O 6 eu já coloquei, é azinho, azinho. E o 9 é homozigoto recessivo, tá certo? Já coloquei o genótipo dos pais. Como é o genótipo desses dois aqui? O número 4, eu vou colocar que ele é um A e um traço. E o número 5 também um A e um traço. Depois eu vou tentar descobrir o que tem no lugar desse traço. Se vai ser azão ou se vai ser azinho. O número 7, também, ó, um A e um traço. E o número 8, uma letra A e um traço. Tá certo? Agora vamos ver se a gente pode saber o que tem no lugar desses traços aqui. Vamos observar o seguinte. Esse indivíduo número 4, dá para a gente saber se tem um azão ou um azinho aqui? Não tem como a gente saber, porque ó, os pais são heterozigotos. Então, o número 4 pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Tá certo? Agora, olha para esse indivíduo aqui, ó. A e traço. Será que tem um azão ou um azinho aqui? É a mesma situação do indivíduo número 4. Tá certo? Não tive como descobrir o genótipo real do 4, do 5 e do número 7. Aliás, o número 7 dá para a gente descobrir. Por quê? Olha o filho dele, do 7 e do 8 aqui, ó. É azinho, azinho. Eu sei que um azinho, ele recebe de quem? Ele vai receber do pai, tá? Esse outro azinho aqui só pode ter vindo da onde? Da mãe. Então, eu descobri também o genótipo do 7 e do 8. Viu como é fácil? Então, agora a gente vai responder essa outra questão, pessoal.
presta bastante atenção. O método é o mesmo, tá? Você ficar ligado que a gente vai utilizar aquela mesma norma, saber primeiro se a característica ela é autossômica ou sexual, tá? Depois que a gente descobre se é autossômica ou sexual, a gente vai ver se essa característica ela vai ser dominante ou recessiva, no caso da característica autossômica, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o segundo exemplo e ele colocou algumas alternativas a respeito de cada um dos indivíduos desse heredograma. Então a gente vai, para a gente conseguir dizer se essas alternativas são verdadeiras ou falsas, a gente tem que primeiro descobrir os genótipos de cada um deles, tá? Então eu tenho aqui um heredograma com três gerações, né? Aqui eu tenho a primeira geração, aqui eu tenho a segunda geração e uma terceira geração. A primeira pergunta que eu posso fazer é o seguinte: isso aqui é uma herança autossômica ou recessiva? Ou seja, os indivíduos que são afetados aqui, eles têm essa característica genética. Essa característica, ela segue uma herança autossômica ou recessiva? Basta você perguntar: existe predominância em um sexo em específico? Essa característica ela está presente somente nos homens ou somente nas mulheres? Você vai perceber que tem homens e mulher aqui também, que está apresentando essa característica. Então, ela não está dando prioridade a um sexo em específico. Então, nesse caso, é uma herança, essa característica, ela vai seguir uma herança autossômica, tá? Herança autossômica. A segunda informação que eu tenho que descobrir agora, tá, é saber se essa herança autossômica dos indivíduos que estão pintados é uma herança recessiva ou uma herança dominante, tá? Ela vai ser dominante ou ela vai ser uma herança recessiva. Aí eu tenho que seguir aquela velha regra que eu expliquei para vocês na aula teórica. Toda vez no heredograma que eu tiver um heredograma sobre uma herança autossômica, você vai olhar se eu tiver pais iguais formando um filho diferente, o filho que é diferente, ele vai ser homozigoto recessivo, tá certo? Então vamos olhar aqui no nosso heredograma e vamos ver onde é que tem pais iguais formando um filho diferente, tá? Olha para o casal 1 e 2 da primeira geração. Olha aqui, ó, o casal 1 e 2. Eles são iguais, né, pessoal? Eles não são afetados. Ou seja, eles não estão pintadinhos ali, né? Se eles não são afetados, eles são iguais, né? Então, pais iguais, e eu tenho o filho número 4 deles é diferente. Então, eu cheguei à conclusão que o indivíduo número 4 é o quê? É homozigoto recessivo. O indivíduo número 4 é homozigoto recessivo. E isso vai se confirmar quando a gente olha para o casal número 5 e 6. Olha aqui, ó, os 5 e 6 são pais iguais. E os filhos dos dois aqui são diferentes. Então, quando eu tenho pais iguais, gerando filho diferente, o filho que é diferente é homozigoto recessivo. E os pais, consequentemente, pessoal, eles serão o quê? Heterozigoto. Olha aqui, ó. Os pais iguais, que são do 5 e o 6, são o quê? São heterozigoto. Tá certo? Já descobri o genótipo do 1, do 2, do 4, do 7, do 8 e do 5 e do 6. Já descobri, tá? Vamos aqui, ó, o genótipo do número 3. O genótipo do número 3, como ele não é afetado, ele tem pelo menos um alelo dominante, certo? Então, eu vou dizer que ele é A traço, porque ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho. Ok? O 5 e o 6 eu já sei aqui o genótipo dele, tá? Então, o único que eu não tive certeza do genótipo é o indivíduo número 3. Beleza. Vamos lá. Vamos agora para a letra A. Vamos ver se ela está correta. Os casais 1 e 2 e o casal 5 e 6
são híbridos? Vamos lá. 1 e 2, 5 e 6 são híbridos? Olha aqui que a gente percebe, tem azão, azinho, azão, azinho. Olha aí, ó, azão, azinho. Ou seja, são heterozigotos. E heterozigoto é a mesma coisa que híbrido. Então, de cara, eu já sei que a letra A está correto. Tá certo? Agora, eu vou aproveitar aqui a situação para a gente ver o que está de errado nessas outras afirmativas. Tá certo? Vamos ver se a gente respondeu corretamente essa questão. Letra B está dizendo o seguinte, ó. Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos. Está dizendo que todo mundo que é quadradinho seria o quê? Azão, azinho. Será que isso aqui é verdadeiro? Olha para o heredograma e vê se isso aí é verdadeiro. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha o número 4. O número 4 não é do sexo masculino? Ele é heterozigoto? Não. Ele é homozigoto. Então, só o número 4 já elimina totalmente essa letra B. A letra B totalmente errada. Tá certo? Agora vamos para a letra C. Olha aqui a letra C. Os indivíduos do sexo feminino são recessivos? Vamos lá. O indivíduo número 8 é do sexo feminino. Ele é recessivo, está correto aqui. Vamos ver o próximo indivíduo aqui do sexo feminino. O indivíduo número 5. Veja, o número 5 é o quê? Heterozigoto. Então, bem aqui essa número 5 que já eliminou essa letra C. Letra C já foi excluída, tá? Porque tem o número 5, azão, azinho, né? Ele é heterozigoto. E também eu tenho o número 2, ó. O número 2 é o indivíduo heterozigoto, tá certo? Então, já exclui totalmente essa letra C. A próxima alternativa diz o seguinte, ó. Os indivíduos de número 5 é homozigoto dominante. Vamos lá, olha o número 5. O número 5 eu descobri aqui que ele é heterozigoto. Por que ele é heterozigoto? Porque eles geram 2 filhos que são afetados. E eu descobri que essa característica de quem é afetado é recessiva, tá? É de indivíduos homozigoto recessivo. Se eu tenho filho homozigoto recessivo, eu sei que um azinho vem do pai e o outro azinho vem da mãe. Então, obrigatoriamente, os pais têm que ter o quê? O azinho aqui presente. Então, a letra D está falando que o indivíduo 5 é homozigoto dominante. Como é que é o genótipo homozigoto dominante? Ele está dizendo que o número 5 seria o quê? Azão, azão. E isso aqui está totalmente errado. Por quê? Eu sei que ele é o quê? Azão, azinho. Ele é heterozigoto. Então, a letra D também estava errada. Tá certo? E vamos ver a letra E. Por que a letra E está errada? Olha só. O casal 5 e 6 tem probabilidade nula de descendentes normais. Será que o casal 5 e 6 tem probabilidade nula de ter descendentes, normais? Vamos observar o seguinte. Eles tiveram 2 filhos com essa característica. Mas eu sei que eles 2 são o quê? São heterozigotos. Vamos fazer um cruzamento entre 2 indivíduos que são heterozigotos. A gente vai fazer o método da seta, tá? Vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro A com esse primeiro A. Vai ficar o quê? Azão, azão. O primeiro A eu vou juntar com quem? Com esse segundo A. Vai ficar azão, azinho. Agora eu vou pegar o segundo A, que é esse Azinho aqui, com o primeiro A dali. Vai ficar o quê? Heterozigoto. E por último, Azinho com Azinho. Ó, Azinho, Azinho. Pessoal, tem uma probabilidade nula de ter descendentes normais? Olha aqui. Ele gera um indivíduo aqui que é afetado. Mas olha aqui a probabilidade de ele gerar um filho que é normal. Veja, isso aqui representa 3/4. Então, a última afirmativa está errada.
porque ele não tem probabilidade nula, ele tem sim a probabilidade de gerar descendentes normais. Então, essa foi nossa aula sobre heredograma e aguardo vocês na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.